Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez da Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, para continuar os nossos estudos sobre yoga, esse presente divino que a espiritualidade entregou para cada um de nós usar. Então, meus irmãos, para a gente começar, vamos fazer uma oração de conexão com Deus. Pai, mãe, amado. Que a sua luz cada vez mais se faça brilhar em nossas vidas, que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos faz sofrer, possamos buscar a verdadeira felicidade através da evolução, através do crescimento, seguir os passos desses mestres que passaram pela Terra e tanto nos deixaram. Peço permissão à egrégora dessa casa, que esteja conosco e nos acompanhe durante todo esse estudo, e que nunca percamos a noção de eternos aprendizes que somos. Gratidão, gratidão e gratidão. Namastê. Então, meus irmãos, vamos lá? Então, vamos falar de um yoga que é o yoga integral. Muitas das vezes, quando as pessoas ouvem, né, esse termo, quando eu falo, gente, o yoga que eu sigo e que aprendi a amar é o yoga integral. As pessoas pensam que significa a mistura, né, de vários yogas. Mas não é bem assim. Então, vamos entender a história desse yoga para depois a gente chegar nos aspectos, na metodologia, a forma como ele se apresenta no planeta Terra, né? Então, na verdade, ele representa a experiência e o caminho deixados por um mestre que esteve aqui nesse planeta, que é o Sri Aurobindo, tá? Ele percebeu que não bastava o homem buscar Deus nos planos superiores, negando, fugindo dos problemas do mundo. Ele percebeu que o yoga ele tem que ser trazido para a natureza. Precisamos ancorar toda a essência divina no aqui e agora, nesse planeta, nas dificuldades. Então, o yoga integral é um yoga da sacralização da matéria, do dia a dia, da prática cotidiana, né? O Sri Aurobindo, ele diz o seguinte, que a Terra, ela prepara a grande obra de Deus, e toda inconsciência na Terra é potência da consciência. Tudo que existe inconsciente, adormecido, potencialmente vai ser consciente. Então, Deus não criaria a Terra se não houvesse essa potencialidade de consciência em cada uma de suas partes, né? E o maior sofrimento daquele que ignora, aquele que não busca, é que não está participando conscientemente desse grande jogo de Deus. Então, o yoga integral é a busca de ter consciência desse grande jogo que é o planeta Terra, que é a matéria, que são as forças materiais. Então, ele precisa estar consciente, ele precisa estar conectado com Deus, com a sua essência divina, para participar ativamente, tá? E não mais se recolhendo como no yoga antigo, de uma forma consciente desse planeta. Então, o yoga que vai pregar esta consciência, tá? Ele resgata as nossas potencialidades latentes para aflorar e reinar sobre a natureza. Então, a partir de tudo que existe maravilhoso em nós, todas as nossas potencialidades divinas, elas não vão fugir da natureza nem da terra, e sim vão aflorar na própria natureza e na terra. A natureza, nessa visão, ela não pode ser esquecida, né, as coisas da carne, da matéria, mas também não pode ser supervalorizada, e sim colocada em união com o yoga, cada vez mais crescente em sua essência. Então, esse seria o diferencial do yoga integral em relação aos outros yogas, né? É essa busca de manifestá-lo na matéria. É fazer a conexão com o divino e descer e trazer para a matéria essa sacralização de tudo. Então, gente, essas citações eu retirei do livro Yoga Integral, Yoga para a Nova Era, daquele que foi meu professor, Orivaldo Gomes, que é um discípulo do Sri Aurobindo.
Ele diz o seguinte, que falando do Sri Aurobindo, ele diz que o Sri Aurobindo define o yoga como um esforço metódico rumo à perfeição. Que esforço é esse? No yoga, nós vamos chamar isso de tapas. O que significa tapas em sânscrito? Significa superação dos obstáculos. Então, não existe yoga sem tapas. A gente precisa superar os obstáculos para alcançar essa união. Essa união não vem de bandeja, não vem do céu. É necessário a nossa parte, o nosso esforço, o nosso sadhana. Eu falei no nosso último vídeo sobre a sadhana, que é o caminho, é a disciplina necessária, que é individual de cada um, para alcançar os nossos objetivos iônicos. E esse método, como se dá através de um guru, através de alguém, né? A palavra guru, né, é muito assim mal interpretada na nossa sociedade brasileira, mas na Índia ela é entendida como alguém que manifesta, né, a essência crística para você. Não quer dizer que essa pessoa é perfeita, que ela é melhor que ninguém, mas ela está ali na Terra para te ajudar, te conduzir. Ela é alguém que tem o que te ensinar, né? Então, essa seria a visão do guru no yoga integral. Então, ele diz também que a vida toda é yoga. Como assim? A vida toda está involuída lá na matéria. A matéria é uma forma de vida que está velada, né? Logo, o homem não deve negar a natureza, encarando-a como algo perverso. Ele deve perceber o que há por trás dela nesse jogo cósmico. Tá? Então, diferentemente de algumas visões religiosas que vão colocar, né, as questões da vida material como pecado, feio, monstruoso, perverso, o yoga integral ele vai colocar como tudo faz parte do yoga. Através disso tudo, eu posso utilizar para minha evolução, eu posso utilizar as coisas da matéria para o meu crescimento. Como eu faço isso? Eu preciso colocar a consciência divina em cada uma dessas coisas. Eu preciso buscar essa união com Deus para que ele possa se manifestar em todas as coisas da natureza. Então, não vamos negar a natureza, nem a matéria, e vamos viver de pazes, né, de bem com ela. Então, são infinitas as possibilidades humanas dentro da Terra de evolução, gente. O yoga, né, ele nasce de uma necessidade interior do ser, quando o discípulo procura Deus, é sinal que Deus já o procurava, né? Então Deus já está à nossa espera há muito tempo. A gente tem que parar de pedir para Deus resolver, Deus fazer, ele já está lá, já está tudo pronto, ele está à sua espera. O que nós precisamos é imprimir na nossa vida a autodisciplina, a sadhana, para que nós possamos encontrar com ele. Não se encontra com ele só pedindo. É necessário também uma purificação dos nossos corpos através da disciplina, Ian, né? Então, esse é um atalho importante para esse encontro com Deus. O Aurobindo diz sentir a plenitude de Deus, e é isso que eu chamei de yoga integral. Diz que o yoga integral é sentir essa plenitude divina, que é disponível para todos. Ele sentiu porque ele se esforçou para sentir, mas nós também podemos sentir. Todos nós temos esse Deus inteirinho dentro de nós. O yoga integral, gente, é o caminho da divinização do ser, tá? Então, Deus não é algo separado. Nós podemos nos tornar seres divinos, estar conectados a Ele. Mas para isso nós precisamos ser mais caridosos conosco mesmo. Precisamos nos unir com mais amor a Deus, né? Olhar para a gente com amorosidade, com afeto, até para os nossos erros. Não precisa olhar para os nossos erros com uma visão punitiva, rancorosa, vingativa, não. São passos. Pensa na criança como está aprendendo a andar. Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai, ela levanta, ela vai de novo, ela não desiste, né? Ela vai seguindo. Às vezes algumas engatinham sentadas, né? Pulando com o bumbum, outras de outra forma, mas enfim, é um longo aprendizado aprender a caminhar para a criança. Assim é conosco. Atingir o nosso estado divino é um longo aprendizado e precisamos ter amorosidade com esse processo, com essas etapas, e não nos entregarmos a sentimentos ruins, negativos, e sim de amor pleno, até pelos nossos erros. Olhar com piedade, olhar como questões do ego que ainda são necessárias, mas que vamos superar, tá? Então o yoga vai pregar, o yoga integral, ele vai pregar essa divinização do ser. Então, diferente de algumas visões orientais que vão pregar a autoanulação, né? O yoga integral ele não prega a autoanulação, ele prega a autoperfeição. Então, é buscar cada vez mais essa conexão estreita com o sagrado, com Deus, que deve ser imperturbado.
Independentemente do que o outro acha, o outro vê, o outro pensa, a sociedade diz. Essa conexão, ela é interior, individual, e ela que nos leva rumo à autoperfeição. Há necessidade de um movimento duplo para isso. Que movimento duplo é esse? Primeiro, devemos subir a níveis de consciência superiores. Como nós vamos fazer isso? Pelos pranayamas, pelo pratyahara, que a gente estudou no último vídeo, pela respiração, não é isso? Pela meditação, nós vamos subindo e levando a nossa essência para o lugar verdadeiro dela. E depois nós temos que descer. Essa que é a diferença do yoga integral. Ele não sobe e fica lá isolado, não, em samadhi, não. Ele volta e volta para a Terra para trazer essa descida. Então, essa descida que é o yoga integral. É subir, se conectar, buscar essa conexão e descer conectado. É assim que o yoga integral enxerga a prática do yoga. É a manifestação em vida e não o isolamento e a autoanulação, como algumas correntes vão pregar, né? Todas as correntes são valiosas, tá? Não é nenhuma crítica, não. Mas cada uma está adequada ao estado evolutivo de cada um, né? E se vocês perceberem, essa corrente, que é o yoga integral, ela é extremamente amorosa, ela é extremamente piedosa com o nosso caminhar, com o caminhar individual, né? E a primeira característica desse yoga integral é isso, é a realização divina, é trazer para o dia a dia, para a matéria, amor, luz, consciência. Então, um yogi que busca essa visão do yoga integral, ele tem que trazer luz, amor e consciência para a matéria. Esse é um primeiro curso. A segunda característica importante do yoga integral é o respeito à individualidade. Cada manifestação no universo não se repete jamais. Somos únicos. E a nossa singularidade que nos faz poderosos. Então, não devemos imitar ninguém no caminho de ninguém. Cada um de nós é um ser individual e o yoga integral ele vai valorizar muito isso, essa singularidade, porque Deus é criativo. A obra de Deus não é idêntica em cada ser. Deus se manifesta em cada ser de forma diferente, criativa, divertida. É sorriso, é alegria, é vida, é felicidade. Então, cada um de nós precisa valorizar a nossa própria essência, a nossa individualidade. Por isso que a sadhana, né? Caminho do yoga integral, a metodologia, que muita gente vai perguntar, então qual é a metodologia? Como devem ser feitos asanas, a respiração? Depende, porque o yoga integral vai respeitar a individualidade. Então não tem nenhum problema alguém não fazer todos os exercícios propostos em aula. Ou repetir o anterior, deixar de fazer algum, ou fazer um a mais que veio na alma. Não há problema nenhum. Não é um jogo de repetição, é um jogo de manifestação do divino, e cada um vai manifestar de uma forma. Então, o yoga muito ligado com a arte, gente. É um yoga que trabalha com a arte o tempo todo, com a criatividade, tá? Então, cada um vai se adaptar às suas tendências, ao seu caminho particular. Uma questão também importante, a terceira característica do yoga, é que ele é coletivo. Ao mesmo tempo que ele respeita a individualidade, essa individualidade se dá no coletivo, nunca sozinho, de forma egoísta. Fugir do mundo, alcancei Deus e vou embora. Não é assim. Então, essa aquisição individual é algo para ser adquirido. Para quê? Para a consciência da Terra, para melhorar a Terra, para melhorar o planeta. O yoga integral ele está ligado com o avanço do planeta Terra. É um yoga para a Terra, tá? Então nós precisamos buscar essa consciência da nossa individualidade, da nossa singularidade, do nosso propósito. O yoga integral é muito voltado para o propósito. E a partir daí ver de que forma eu posso colaborar para esse planeta, né? De que forma a minha singularidade pode ser eficiente para melhorar esse coletivo, que precisa tanto, né, de mangas arregaçadas, né? Precisa muito o planeta Terra para evoluir. Não é imitando pessoas que nós vamos conseguir isso, é olhando para dentro. Lembra o que a gente falou no outro vídeo? É olhando para dentro que a gente vai buscar toda a fonte de riqueza e sabedoria que nos foi dada a cada um de nós. Qual é o maior inimigo do yoga integral? Se o yoga integral ele é voltado para essa fé, para essa divinização do ser, qual é o maior inimigo? Não está fora, não, está dentro. É a dúvida, duvidar. A dúvida, que é assim uma ferramenta muito utilizada no racional, né, na vida intelectual, a discordância, a dúvida. No yoga integral se prega o seguinte:
Você pode até duvidar da sua racionalidade, da sua formulação, né, da sua teoria, mas não duvide nunca da sua experiência. Não deixe ninguém dizer que a sua experiência não existiu. Não deixe ninguém dizer que a sua experiência não valeu de nada. A sua experiência com o sagrado é a sua experiência com o sagrado e não vai se repetir com ninguém. Então, não tenha vergonha de ser quem você é. Exalte quem você é. Seja quem você é, porque você é uma manifestação do divino. Não houve erro algum do divino ao te criar. E essa manifestação criativa faz do mundo um lugar muito mais colorido, um lugar muito melhor. O yoga integral é um yoga para todos, porque ele não dita regras engessadas, né? Ele permite que a essência do ser se manifeste. Então, a dúvida pode ser vista como um véu de ignorância que nos separa de nós mesmos. Quando duvidamos de nós mesmos, quando temos uma autoestima baixa, quando não confiamos em nós, nessa essência divina, nós estamos atrapalhando o divino de se manifestar. Então, a fé, né? A fé, devoção, ela é muito forte no yoga integral. O yoga integral é um bhakta, né? Ele usa todo o seu emocional, toda a sua fé para encontrar a si mesmo. Por quê? Porque há uma presença central em nós. A gente precisa confiar nisso, né? O que nos faz vencer a dúvida, a ansiedade, a depressão, claro, a medicina está aí para colaborar, mas nós precisamos buscar uma fonte interior, e é a confiança. É a confiança em algo maior. Essas personalidades que nós manifestamos, nossos erros, são apenas a superfície, nós não somos os nossos erros. Nós estamos muito além disso. Não nos deixemos intimidar pelos nossos erros. Eles estão aí por algum motivo, né? Eles foram alimentados durante várias encarnações. Mas está na hora da gente cada vez mais enxergá-los não com ódio e não com autopiedade, não com culpa, mas olhá-los com um sorriso, como uma criança que não sabe o que está fazendo. Tá? Então, o nosso portão da salvação é esse, é se focar nessa presença central que habita em nós, como Jesus nos deixou, esse reino de Deus está dentro de nós, não está em nenhum templo. Para que, como vamos fazer isso, né? Lá em Patanjali, está lá o Pratyahara, que é a concentração. Uma pessoa concentrada é uma pessoa poderosa. E o segredo da concentração qual é? É o interesse sincero. O yoga integral é um yoga que pede sinceridade, autenticidade, não tem fórmula pronta, né? Então você se joga de forma sincera, autêntica e deixa a espiritualidade trabalhar. Deixa a mãe divina, como eles chamam na Índia antiga, trabalhar no seu ser, te lapidar. É isso. É como se você fosse uma criança num processo evolutivo. Você nunca está agindo sozinho no yoga integral, você está sendo guiado por essa consciência maior, né? Então, quando você busca essa concentração, você se torna uma pessoa mais poderosa, você também vira um campo energético poderoso, e quem está perto vai reparar, tem algum magnetismo diferente em você, né? E você mesmo vai se sentir diferente, você vai se sentir mais forte. Para quê? Para vaidade? Para o ego? Não. Mas para ser um fiel trabalhador do divino. Se você quer ser um trabalhador de Deus, você precisa ser belo, forte. Você precisa acreditar em você mesmo. Então, no yoga integral, a autoestima, né? O empoderamento nesse sentido, ele é muito bem-vindo. Que ele não é para o seu ego, ele é para você ser instrumento divino. Um instrumento divino não pode ser um instrumento fraco, ele tem que ser um instrumento forte, certeiro, uma flecha de Arjuna no final do Bhagavad Gita, né? Que atinge de forma certeira seus objetivos, que é a conexão com a sua alma. Um outro elemento, gente, uma palavra muito usada no yoga integral é aspiração. Né? No início eu falei para vocês, né? Eu me coloco como aspirante espiritual. O que é aspiração? A aspiração é o fogo da alma que sobe para essa experiência divina, né? Então, todos nós temos uma sede do divino, uma sede do sagrado, e muitas vezes nós buscamos saciar essa sede em água que não vai saciar a nossa sede. Como falou Jesus lá para Samaritana, acho que foi isso, lá no poço, né? Essa água não vai matar a sua sede. A sua sede é do sagrado, é do divino,
né? E o yoga integral ele vai trabalhar com essa sede, essa aspiração, vai alimentar em nós essa aspiração pelo divino e não vai ter regra nem requisito para isso. Não tem nenhum requisito, não importa quem você seja, não importa o que a sociedade acha de você, não importa se você faz parte de um grupo criminalizado, julgado, em que haja preconceito, nada disso importa. Você é uma partícula divina e precisa alimentar esse fogo sagrado que brilha dentro de você, que está doido para te ver identificado com a sua verdade. A sua verdade é Deus. Todo o resto é superfície. Então, a aspiração é essa voz na alma, chamando por sua luz, buscando a união com a consciência original. Todos nós temos essa aspiração dentro de nós e precisamos alimentar. Uma outra palavra, gente, que no Yoga Integral, o livro do Orivaldo Gomes, ele fala o tempo todo, o Sri Aurobindo também, é a entrega. Entregar-se é um ato de amor. Na entrega, gente, não tem a sensação do esforço. Não tem a sensação do esforço. Entregar-se é colocar-se na mão de Deus. E quando você se coloca na mão de Deus, tem que ser integralmente, tem que ser totalmente, tem que se jogar profundamente nas mãos do sagrado, confiando no que você está fazendo, né? Então, a entrega é um dos pilares do yoga integral. Não vai ser o seu ego, a sua personalidade, vai ser Deus que vai trabalhar. E Deus só pode trabalhar naquela porta que está aberta. Se você fechar as portas, as janelas do seu coração, não tem como a consciência divina se manifestar e trabalhar em você, né? Então, para a Mãe Divina, né, surgir esse Deus, que cada um vai dar um nome, surgir em você e trabalhar em você e te lapidar, você tem que estar aberto. E essa abertura é muito parecida com a abertura das crianças. Não é à toa que Jesus falava, né? Vinde a mim as criancinhas, porque delas no reino dos céus. Elas não se julgam, elas se entregam. O julgamento, a dúvida é do adulto. A criança, ela se entrega, ela se joga, ela confia, ela vai para a vida. E é isso que nós devemos fazer. A entrega tem que ser uma abertura constante, integral ao divino. Não é na hora que você está no templo, não é na hora que você está na sala de yoga, é o tempo todo, nas piores situações. A entrega deve ser integral. Uma outra coisa que o Aurobindo e o Orivaldo colocam é que não adianta uma parte do seu ser se entregar e a outra lutar. Às vezes acontece isso, uma parte do seu ser, às vezes a emoção se entrega, mas o racional está lá lutando, questionando. E às vezes é o racional que se entrega e a emoção não está muito se sentindo bem ali. Então, a entrega que o yoga integral vai te pedir, que aos poucos você vai conseguir dar, é integral. Não duvide, confie que o Cristo se manifeste em você. Então, nesse yoga não há sacrifício nenhum. A entrega tem que ser total, com sensação de amor e de prazer. Então, esse yoga é o yoga do prazer, do amor. A entrega prazerosa para Deus. Porque todas as outras entregas que a gente pratica no mundo, elas são incompletas. Elas nos levam à sensação de falta, de vazio, do quero mais, do nunca estar satisfeito, sabe? E a entrega para Deus, não. A entrega para Deus, ela preenche todos os nossos vazios. Na Índia, eles chamam isso de Ananda. O que significa Ananda? É a felicidade suprema. Essa felicidade suprema, ela independe do que está acontecendo no mundo, porque ela é definida pela nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus, ela precisa se guiar pela felicidade. Tudo o que está acontecendo no mundo é superfície, são ilusões de Maia. Existe um destino muito maior, existe uma programação para esse planeta Terra muito maior. E o yoga integral é esse ser que confia. Se você confia, venha para o yoga integral, porque ele vai te proporcionar essa união com o sagrado. Sobre a prática corporal, sobre os asanas, como é feito no yoga integral? Com tranquilidade. Não é campeonato, ninguém quer ser melhor que ninguém. 80% da prática física, ela é pelo mental e não pelo físico. O físico, ele acompanha o mental. Então, é trabalhar o mental, se entregando ao divino e se deixar lapidar pelo divino. Quando você menos esperar, você está conseguindo fazer coisas incríveis. E essa aula de asanas, elas são muito assim reflexivas para a vida. Assim como você tem dificuldade em alguns asanas, você tem dificuldade também na vida. Assim como você acerta em alguns, tem facilidade em alguns, na vida também tem algumas questões que você tem mais facilidade. Tudo está conectado no yoga, não existe energia solta. Então devemos ter essa visão, né?
Gente, o yoga integral, o yoga de uma forma geral, não é uma religião. Não importa a religião que você siga, ou até mesmo que não siga, que seja ateu. Não importa. Ela se baseia na experiência pessoal. Yoga se baseia na experiência pessoal. É o que você sente. É parar de raciocinar o que você acha, o que deve ser, o que a sociedade diz, e se permitir sentir essa experiência divina com Deus. Tá? Então, essas são algumas passagens do livro do Orivaldo Gomes falando da técnica do Aurobindo, né? Para quem não conhece o Aurobindo, ele viveu na época do Mahatma Gandhi e ele participou ativamente da luta política com o Mahatma Gandhi. Ele foi preso, tá? E na cadeia que ele teve os primeiros processos de meditação, de união com o divino, né? Ele era uma pessoa que estudou na Inglaterra, assim como o Mahatma Gandhi, uma pessoa muito culta e que de repente na cadeia se voltou para as questões do divino. E aí ele sai da cadeia direto já para fundar Auroville, né, que fica lá na Índia. Quem quiser depois procura na internet para saber o que é essa sociedade completamente diferente, dentro da Índia, mas completamente diferente da Índia em si, né, uma sociedade muito alternativa em que valores do yoga integral são propagados, né? E aí, né, ele foi para essa região, começou a meditar, a canalizar, a pensar como fazer, né, esse sagrado descer para a terra, como fazer isso. E aí ele contou com a ajuda de uma mulher maravilhosa que o encontrou, que se chama Mira Alfassa. Era uma mulher que vivia na França, uma artista, uma intelectual também da França, mas que desde pequena tinha visões. Sempre foi uma mística, né? Sempre teve uma médium poderosíssima. E aí teve alguns contatos com a teosofia na França, tal. Ela era, na verdade, tinha nascido no Egito, né, cara? Do Egito, mas viveu a vida toda na França, casada na França. Fez uma viagem para o Oriente, parece para o Japão, ficou lá um tempo. E quando sai e vem para a Índia, ela encontra o Aurobindo. Quando ela encontra o Aurobindo, ela larga toda a vida dela, material física, né? Deixa marido, filho e vai viver para servir a Deus, né? Nessa obra. Então eles acolhem, né, diversas pessoas nessa obra e cria essa sociedade. Então, o Aurobindo ele ficava mais no processo de canalização, meditação, e a Mira Alfassa era a pessoa que colocava em prática, investiu muito capital, muito dinheiro, né? Então, ela é a pessoa que trazia para a matéria, era Shakti, né, que se diz no yoga, das questões dele transcendentais. Então, para a gente finalizar esse encontro, né, é, sobre o yoga integral, eu trouxe algumas frases de um livro da Mira Alfassa, que é Conversas com a Mãe. Ela ficou conhecida no yoga integral como a mãe, né? Por quê? Porque ela manifestava essa presença divina, de mãe divina, esse aspecto feminino de Deus, com seu olhar, com a sua doçura, com seu acolhimento, né? Então, nos textos dela, ela sempre chama os devotos de crianças, doce criança, doce alma, é o jeito dela se referir a cada um que procurava. Então, ela diz o seguinte, que o propósito central do yoga é reunir todas as partes divergentes do seu ser e forjá-los numa unidade indivisível. Então, é preciso ser inteiro. Nós vivemos na vida de uma forma muito dividida, fragmentada, dual. E o que o yoga vai pregar é a inteireza, o yoga integral, ser inteiro. É o que ela fez, ela foi coerente com o seu propósito, né? Com a sua missão. Então, ela foi um exemplo nesse sentido. Ela diz também: conserve a vontade firme, trate as partes recalcitrantes como uma criança desobediente. Haja sobre elas constante e pacientemente. As partes do nosso ser que não aceitam ainda se conectar com Deus, geralmente a dúvida, né, o nosso racional que questiona, ela diz que devem ser tratados como uma criança desobediente, né, que você não vai bater nessa criança. Você vai agir com carinho com essa criança com uma força firme e constante de Deus. Então, é preciso reforçar a importância de se conectar com Deus para essa criança ainda desobediente que habita em nós e que nos faz sofrer, né? Que essa teimosia nos faz sofrer. Quando nos entregamos a Deus e confiamos em seus desígnios, em tudo que Ele tem para nós, que é um banquete maravilhoso, somos muito mais felizes. Enquanto teimamos e queremos que o nosso ego prevaleça, a nossa vontade, o que nós achamos que é melhor para nós vamos sofrer. Então, é o que ela está dizendo aqui. Essas partes nossas que são recalcitrantes, ou seja, desobedientes, são como essa criança que precisa ser educada. E a educação não vem com paulada, nem com ódio, nem com violência. A rinça, vamos lembrar desse ensinamento, a não violência.
Essa educação do nosso ser, ela vem com arte, ela vem com calma, mas vem também com persistência, constância, a sadhana que a gente falou antes. Apenas aqueles que podem ir além das crenças, além dos medos, além dos mitos, além das tradições, são capazes de dizer o que realmente são. Às vezes, nós nos escondemos numa religião, numa filosofia, numa ciência, numa teoria científica, até na negação, né, o ateísmo. Então, nós nos escondemos em determinadas vertentes que não somos nós. Nós estamos identificados muito com determinadas vertentes e não nos permitimos abrir para Deus. Deus está muito além da sua religião, da sua visão filosófica, política, ele está além disso tudo, ele é para todos. Ele não tem diferença de cultura, de classe, etnia. Ele está para todos. E não tem problema que ele se manifeste de forma diferente para cada um, para cada cultura. Então a mãe diz isso, né? Que se você está preso na sua crença ou preso no medo, dizendo, não vou para o yoga integral, não, que é muito para mim, eu não estou pronto. Aí vem a baixa autoestima, né? Eu não consigo mesmo, eu estou toda errada. Gente, esquece isso. Isso é superfície. Nós somos centelhas divinas. O Mestre Jesus, quando esteve na Terra, afirmou isso. Vós sois luzes, tudo que estou fazendo, vós podeis fazer igual ou melhor. É isso que a gente tem que afirmar. Quer dizer que a gente vai esconder a nossa sombra? Não. A sombra vai existir, vai ser essa criança desobediente. Mas ela precisa da insistência da nossa conexão com Deus, para que nós possamos ser mais felizes. E ser mais feliz significa ser mais saudável também, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E ela diz também que experiência espiritual significa o contato com o divino dentro de si. Então, todos nós, em qualquer parte do planeta, temos acessível essa experiência. Não precisa do yoga integral. O yoga integral é uma ferramenta, assim como qualquer outra. Então, o maior nível que você pode chegar do yoga integral é não precisar dele. O maior nível que você pode chegar do budismo é não precisar de Buda. Por aí vai. Porque essa consciência plena com Deus está acessível para todos nós. Né? E por último, ela diz: já que você resolveu adotar o yoga, tudo que você fizer deve ser feito num espírito de completa entrega. Esta entrega deve ser a sua atitude. Eu aspiro, eu tenho aspiração, tenho fé. Eu procuro curar a minha imperfeição, a criança desobediente. Eu faço o melhor nas minhas ações, mas o resultado coloco inteiramente nas mãos de Deus. Os resultados não estão nas nossas mãos. Não nos cabe julgá-los. É entrega total. É cuidar com carinho dessa criança teimosa. É insistir no bem. É ter entrega. E para isso, gente, a prática dos asanas, que a gente viu no nosso último encontro, a prática dos respiratórios, o pranayama, os yamas, os niyamas, e todas as religiões que estão no planeta, o cristianismo, a visão católica, a visão evangélica, todas têm muito para nos ensinar. Nós precisamos nos abrir. É a mensagem do yoga integral. É a abertura que vai nos trazer a cura integral dos nossos males. E realmente, a partir daqui, nós precisamos entregar a Deus, né? Fazer a nossa parte e deixar os resultados com Deus. E não nos intimidarmos com esses aparentes resultados aqui da Terra. Nem de sucesso, nem de insucesso. É ficar firme e coerente com essa essência divina. Yoga integral é isso, gente. É buscar essa inteireza do ser e trabalhar com ela. É um convite que eu tenho para todos vocês, participar dos nossos encontros e trabalhar em si, né, nesse mergulho interior de melhor que você tem para oferecer para Deus. E com certeza o que você tem de melhor é diferente do que eu tenho de melhor. Todos juntos, no coletivo, podemos construir muita coisa maravilhosa para esse planeta que tanto necessita, né, de pessoas despertas, conscientes e não mais adormecidas. E com isso nós fechamos esse estudo de hoje. Gratidão a todos vocês. Quem não conhece o nosso canal, curta, compartilhe, nos ajude a espalhar essa semente do amor e nos ajude a espalhar o bem pela humanidade.
Namastê.